Olá, eu sou o jornalista Guilherme Busch e você está na TV Diário, o canal do Diário Campineiro no YouTube. Esse é o programa Diálogos, que traz sempre uma personalidade de Campinas ou região para debater assuntos de interesse da nossa população. Hoje, nós estamos aqui com o vereador Permínio Monteiro, vice-presidente da Câmara de Campinas. Permínio, muito obrigado pela sua presença. Em nome do jornal, agradeço pela dedicação e pela oportunidade de estar com a gente aqui. Eu que agradeço, Guilherme Busch, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né, esse podcast, esse programa aí que tem uma grande audiência. Eu tenho certeza que a gente está aqui para agregar e colaborar aí de acordo com as perguntas que você vai fazer. Maravilha, obrigado. Você que está vendo a gente, não deixa de ativar o sininho para receber notificações, dá o like, curta e compartilha o nosso material. Lembrando que nós atingimos a marca de 10 mil seguidores no YouTube recentemente e agora o nosso trabalho é para chegar aos 20 mil e nós contamos com você para isso. Vereador, nós vamos começar falando um pouquinho sobre Campinas. Na sua opinião, vereador, hoje quais são os principais desafios ou qual seria o principal desafio que a cidade tem para superar? Bom, eu vou falar de época, né? Hoje, nesse exato momento, né, nesse mês aí de chuvas, início de ano, infelizmente a gente tem que falar sobre a questão das enchentes. E as enchentes são uma causa preocupante pelo fato de ter acontecido algumas coisas, né, que são desagradáveis, inclusive com a morte de uma menina aqui no Pissarrão, onde os vereadores, né, se movimentaram e estamos cobrando, né, o prefeito da área, estamos cobrando o secretário de Infraestrutura e Serviço Público também, para que tenha, né, uma iniciativa o mais rápido possível para fazer as devidas prevenções. Se a gente fizer só interrompendo, uma retrospectiva um pouco mais ampla, foram mais 2 mortes, né, em um período aí de um ano, com aquela menina no Taquaral e aquele motorista no Bosque, né? São 3 casos, lembrando de cabeça agora, num período em que daria, né, para ter preparado um pouquinho melhor a cidade. O que o senhor acha que está faltando para isso efetivamente virar uma coisa concreta? Exatamente. Isso daí que você falou, essas 2 mortes anteriores, foram a questão das árvores, que teve a questão da queda, mas a gente também não pode descartar, né, o evento natureza, tá? Mas nessa questão aqui do Pissarrão eu falei sobre isso daí porque já vem de governos e governos a questão do alagamento e também a Norte-Sul, a Orozimbo Maia, que são avenidas que muito trânsito na cidade e que precisa ter esse olhar clínico para corrigir, né? E eu tenho certeza que agora com esse financiamento de mais de 600 milhões vai conseguir fazer o piscinão e a prevenção necessária para estar fazendo as obras para que não aconteça mais isso. São 2 piscinões, né? Um já está em andamento e o outro vai começar, é isso? Exatamente. Tem mais ou menos ideia de como é que estão essas obras? Ainda não, mas agora voltando às sessões, né? Começou ontem, eu posso falar com propriedade em relação aos requerimentos de informação que estaremos fazendo, até para dar uma satisfação e uma prestação de conta para os nossos eleitores e todos os munícipes de Campinas que está preocupado também com essa situação. Porque depois que passa a chuva, acaba esquecendo, mas a chuva volta de novo. E a gente tem que ter essa obrigação de prestação de conta, principalmente na época de chuva, para que não aconteça tragédia novamente. O que o senhor atribui, vereador, essas chuvas, como o senhor falou, elas vão, elas voltam? A intensidade das chuvas parece que mudou um pouco o perfil, o clima tem mudado. O senhor entende que isso é fruto de mudanças climáticas que nós estamos enfrentando no planeta? Como é que o senhor vê isso tudo? Sim, com certeza. São as mudanças climáticas que as pessoas às vezes não acreditam, mas infelizmente não só aqui em Campinas, São Paulo, Brasil, no mundo isso daí está acontecendo. E eu acho que tem que ter esse socorro, né, a nível mundial, até para cuidar do meio ambiente e principalmente não haver mais desmatamento e ter um controle. Mas, infelizmente, houve um avanço da população, principalmente em beira de córregos, onde corre ali a questão das águas de chuva e devido a essa população que acaba fazendo essas invasões, aí acontece um monte de coisa. Porém, né, no meu ponto de vista, eu acho que tem que ter um estudo mais aprofundado e se basear sempre nas situações climáticas e preservar o meio ambiente, que é o que a gente sempre está falando, né, e batendo na mesma tecla. E acabei de falar também com você aqui, né, nos bastidores, sobre a questão da 5ª Conferência Ambiental que teve aqui na Estação Cultura, e é muito importante essa discussão aqui no nosso município. Maravilha. Falar um pouquinho de um tema que é muito sensível para a população, que é a saúde. Como é que o senhor vê hoje o cenário da saúde em Campinas? Tem alguma coisa que você acha que pode melhorar, que a gente podia dar uma incrementada? Como é que é a sua análise sobre isso? A saúde tem que melhorar, precisa melhorar, e eu acho que
Campinas tem um orçamento muito robusto, que é 10 bilhões e 800 milhões, que é o orçamento desse ano, onde a gente aprovou o ano passado na Câmara Municipal. Para a prefeitura todo esse valor. Para a prefeitura toda. É um orçamento maior que muitos estados do Brasil. Sim. E eu acho que tem que saber usar. Estamos aí na condição de poder legislativo para poder fiscalizar de fato para onde vai esse dinheiro, para onde vai ser aplicado, principalmente na questão da saúde, que é uma área preocupante, é uma área que tem muitos problemas e precisa melhorar muito, né? A gente sabe que o atendimento existe, mas eu acho que os problemas também existem e, no meu ponto de vista, isso daí tem que ser melhorado, porque a população merece uma saúde de qualidade, a população paga os impostos caríssimos e, além disso, eu falo em relação à cidade, o tamanho da cidade, é 1.300.000 habitantes. E a receita é uma receita robusta, volta a bater na mesma tecla, e eu acho que ela tem que ser destinada de uma forma correta para que seja usada também de forma correta, e quem ganha com isso é a população. De fato, o orçamento de Campinas é um número muito expressivo, né? Daria para fazer bastante coisa. O senhor mesmo falou agora que a saúde precisa melhorar, ela pode melhorar, o senhor falou até que precisa melhorar. Imaginando que nós pegamos aí os últimos governos, 2 governos do ex-prefeito Jonas, depois os 2 governos agora, o segundo mandato do prefeito Dário, teoricamente um mesmo grupo político, com pessoas que se mantiveram ao longo desse tempo todo, não teria dado tempo já, nós estamos falando de pelo menos 12 anos, para ter dado uma incrementada nisso, vereador? Sim, com certeza. Eu estou no meu 3º mandato, estou acompanhando aí desde o prefeito Jonas e depois a reeleição também do prefeito Jonas e agora, né, no prefeito Dário. Mas eu posso falar em relação a isso daí da administração. A administração foi feita de forma correta, existem muitas coisas para ser corrigida, mas muitas coisas se melhorou. A gente pode falar aqui do BRT, que não existia na cidade de Campinas, falta ainda terminar. Eu acredito que agora, nesse mandato do prefeito Dário, tem que terminar. Estamos aí fiscalizando constantemente, cobrando o prefeito para que seja feita aí com muita rapidez. A questão da região do Ouro Verde é um lugar que vai ficar muito bom com aquele terminal. Eu estive aí recentemente olhando lá, fiscalizando, e a gente vê a John Boyd Lopes como era e como é hoje. Então, o acesso para se locomover até o Campo Grande, Itajaí, aquela região que é bem distante da cidade, aqui do centro, melhorou muito e ficou mais fácil chegar até lá. E também na questão do transporte público. A facilidade do transporte público para se locomover na John Boyd lá para cá melhorou muito. Isso daí eu também tenho visto de perto. E é importante a gente frisar que isso daí não existia. Com 1.300.000 habitantes, com aquela estrutura que existia de se locomover até lá, por essas vias, era impossível se chegar, principalmente em horário de pico, onde existia um congestionamento intenso, e era impossível você transitar. Hoje, eu posso falar, existem alguns pontos de congestionamento? Sim, porém, melhorou muito e eu tenho certeza que pode melhorar muito mais. Voltando um pouquinho para o tema da saúde, vereador, recentemente nós tivemos um episódio de um colega da Câmara de Vereadores que teve um episódio de um enfrentamento, uma polêmica com profissionais da área de saúde numa unidade aqui de Campinas. Logo depois, o prefeito eleito de Valinhos adotou uma postura semelhante com um médico lá, ameaçando de demissão do médico, com um vídeo gravado ao vivo naquele momento. O senhor acha que esse tipo de iniciativa ele ajuda a melhorar o cenário da saúde? É uma coisa extrema? Como é que o senhor vê esse tipo de comportamento? Existe uma diferença muito grande. Fiscalizar com educação, fiscalizar com propriedade, que é o papel do vereador, mas tudo com limite. Eu acho que tem que existir um respeito com os funcionários, servidores públicos que estão lá trabalhando naquele momento. E eu acho que, em princípio, a educação, acima de tudo, a maneira de ser abordado também é um jeito que tem que ser feito, tá? Mas eu acho que tem que ter um pouco de critério, tem que diminuir um pouco do sensacionalismo. Tá? Eu acho que, às vezes, existe um pouco de lacração, para você falar com o seu eleitor ou para você falar de quem está do outro lado. Mas você também tem que ver o lado do servidor, você tem que ver o lado da pessoa que está trabalhando ali, a quantas horas ela está trabalhando, porque ela também é um ser humano e ela tem os seus problemas. Então, eu acho que cada caso é um caso, existe pessoas e pessoas, existe profissionais e profissionais. Mas eu acho que tem que existir, sim, o prefeito, o direito, né, e o respeito com os profissionais da saúde. Inclusive, em relação a isso daí, já existe uma movimentação do CREMESP, que é uma entidade de classe,
que tem a representatividade dos médicos e, com certeza, aí eles irão fazer uma representação lá na Câmara Municipal, mas a gente está como vereador aqui para também ver e ser o fiel da balança para analisar e ouvir os dois lados. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do Permínio. Permínio, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória política. Como é que você começou? De onde veio essa... Onde você identificou que você tinha uma vocação para a política? Como é que começou isso? Bom, a vocação política, no meu ponto de vista, eu acho que já vem de um pouco de família. Meu pai, ele estava político, né, sem saber que era político. Ele era da Associação de Moradores do Jardim Nova Europa e região. Era diretor lá, era bem polêmico. Mas uma pessoa bem conceituada, que tinha um respeito de todos os moradores. Foi um dos fundadores do bairro ali da região de Nova Europa. Mas a política propriamente dita, no meu ponto de vista, eu acho que começou na Faculdade de Direito, onde eu cursei, né, eu sou a segunda turma de Direito da Metrocamp, onde eu cursei, e ali no pátio a gente ficava falando sobre política, sobre a possibilidade de a gente ter um candidato, e os meus colegas ficavam falando, não, por que você não se candidata? Por que você não se candidata? Mas eu nunca pensava nisso daí, e um dia minha mãe acabou colocando... Mas alguém lá atrás já identificava, alguém falava minha para você se mãe. candidatar, porque tinha aí Não. seus colegas identificavam em você um perfil de que... Eu brincava que eu queria ser deputado federal, né? Eles falaram, pô, mas você vai começar como deputado? Por que você não começa como vereador? Eu falei, não, eu tenho uma bandeira a ser defendida como deputado federal e eu queria seguir ela. Porém... Qual seria essa bandeira? Desculpa interromper. Não, essa bandeira, na época, lá, era bem polêmica. Eu não quero nem citar aqui, porque... Não, a gente tinha a intenção de mudar alguns artigos de lei da Constituição e de mudar algumas situações que a gente acha que ela é discriminatória hoje. Porém, eu não quis entrar nesse mérito, né, que também não era minha bandeira, né, não concordei com meus colegas e acabei sendo candidato a vereador, né, a pedido da minha mãe, que ela... Veio de casa, então, de o casa, apelo. minha mãe pediu, e eu acabei, né, seguindo a orientação dela e já estou no terceiro mandato como vereador. Qual que é o partido hoje? Hoje eu estou no PSB, eu comecei pelo Partido Verde. E é o terceiro mandato, o segundo também foi pelo PSB? O segudo pelo PSB, dois PSB. mandatos pelo PSB, onde eu também fui candidato a deputado estadual em 2022. É isso, né? 2022? 22 foi a eleição presidencial, isso. 2022 fui candidato a deputado estadual, fazendo a dobradinha com o Jonas Donizete, que foi deputado federal, e teve a felicidade de ser eleito. Mas eu ajudei meu partido, sou uma pessoa de grupo, sou partidário, e eu acho que a gente tem que pensar no coletivo. Falando da Câmara, o que é hoje a prioridade da mesa diretora da Câmara em relação tanto à questão interna, política, Câmara mesmo, quanto a Campinas, aos projetos para a cidade? O que o vereador entende sobre isso? A Câmara Municipal, né, no meu ponto de vista, eu acho que tem que ter uma visão de ser realmente o poder legislativo, é uma casa independente, né? Nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Mas a gente tem que viver em harmonia. Eu acho que os colegas têm boas intenções de fazer bons projetos para a cidade, receber a população, o que eu falo, a Câmara Municipal é a casa do povo, mas eu acho que tem que ter um pouco de coerência, tem que ter um pouco de responsabilidade, porque estar vereador de Campinas é muita responsabilidade. Então, eu acho que tem que respeitar todos, respeitar a população e saber conduzir o mandato com muita firmeza e com muita responsabilidade. Maravilha. Em 2023 para 2024, o Ministério Público fez uma apuração onde identificou a possível prática de uma rachadinha, que o pessoal fala, no gabinete do senhor e de alguns outros parlamentares. Vereador, como é que ficou esse caso? Está resolvido? Como é que está essa situação? Esse processo, né, corre em segredo de justiça, onde eu, em princípio, eu posso falar aqui, não fui ouvido em momento algum até agora. Tá? Tem lá esse processo em andamento, mas eu acredito que não vai ter nenhum tipo de problema aí, porque a minha consciência está bem tranquila, não tenho nenhum problema de dever nada em nenhum sentido, não tive nenhum problema lá atrás e nem vou ter lá na frente, porque eu acredito na justiça e eu tenho certeza que isso daí vai ser resolvido em breve. O senhor falou que não foi ouvido. Eu vi bastante declaração nesse sentido dos seus advogados na época, falando que existia uma dificuldade de defesa nos processos, né? Como é que funciona isso? Como é que é isso? Não, exatamente. Na realidade, eu não fui ouvido em momento algum. Nem no Ministério Público e nem no Ministério Público. Justiça. Em momento algum eu fui ouvido. Em momento algum. Então, eu queria saber por que não. Como que você vai fazer uma denúncia
né, existe essa investigação, você faz uma denúncia sem se ouvir o suposto réu. Né? Eu posso falar em relação a isso, porque até agora eu não sei, né, por que não me ouviram e por que não quiseram me ouvir. Eles se recusam a ouvir? Como é que é? Não, agora já existe o processo. Eu serei ouvido na justiça, né? Tá, e está em fase ainda de instrução. Nem começou as audiências do processo judicial. Tá, e o que o senhor tem a falar sobre isso? Quer dizer, isso é uma prática que não aconteceu no seu gabinete? De forma alguma. De forma alguma. Tanto é que eu estou aqui no terceiro mandato, fui reeleito, e eu tenho certeza que eu tenho a confiança dos meus eleitores. E vamos falar um pouquinho de política agora. Como é que o senhor avalia a relação hoje da Câmara, do Legislativo, como instituição, e também dos seus vereadores, com o Executivo, com o prefeito Dário, com a equipe do prefeito Dário? O poder legislativo, você está falando, da maneira geral? Tem a base de governo, eu estou base de governo, eu acredito que tem que ter esse bom relacionamento, mas os poderes, como eu falei, são independentes, mas projetos bons têm que ser aprovados na casa. A gente tem essa parceria, essa coerência aí, de que alguns projetos que o prefeito encaminha tem que ser discutido, tem que haver o debate, e eu acho que é importante ter essa oposição, ter a base de governo, para ter os debates onde se baseia na democracia. A oposição é pequena hoje, se a gente for imaginar, são 5 ou 6 vereadores entre 33. Né? O prefeito Dário navega em águas tranquilas, em tese, e que a gente tem isso de fora, essa visão. É isso mesmo que acontece lá dentro? Sim, eu acredito que tem 25, 26 vereadores da base. A base é a grande maioria. A maioria. Assim como foi também no primeiro mandato. No primeiro mandato, Porque a maioria dos partidos que compõem a base são partidos que fizeram a coligação com o governo, né, na eleição, e automaticamente você continua no governo, né, principalmente sendo base dele. Fez a lição de casa, politicamente falando, né? Vandão fez, né? Vandão fez. Ele é especialista nisso. Fez a lição de casa. Quais são os principais projetos, pensando um pouquinho no Permínio agora como vereador, que o Permínio já aprovou, que você acha que a gente pode falar, olha, isso aqui é uma coisa que foi uma ideia minha, foi um projeto que eu protocolei, que eu sugeri, que eu conseguimos aprovar e que hoje efetivamente tem efeito na cidade? Bom, o projeto que eu me orgulho de fato, né, são vários, porém eu posso falar sobre o Parcão, que são as praças pet que existem no município, hoje é um sucesso. Eu posso falar sobre os consultórios veterinário móvel, que atende de forma gratuita. E quando eu pleiteava isso daí, eu pleiteava o Hospital Veterinário Público gratuito. E não foi possível, mas aí a gente agregou, fizemos esse consultório onde tem 2 unidades e atende 30 dias em cada região. Já foram feitas mais de 30 mil consultas gratuitas que atenderam a população. E também tem as praças pets, que já são 21 mais ou menos, já construídas. Tem mais ou menos umas 20 para ser construídas até o final do mandato. E eu tenho certeza que isso daí é um sucesso pelo fato de interagir a população com os pets e principalmente as famílias que não tinha esse local exclusivo para os animais na cidade de Campinas. Você falou do hospital veterinário, né, gratuito para a população. Isso é um projeto, eu já vi alguma coisa. Tem um projeto, não tem? Eu presidi a frente parlamentar, onde sempre buscamos aí trazer profissionais da área para falar sobre a importância de ter o seu hospital veterinário público em Campinas. E daqui uns 2, 3 meses vai ser assinado o primeiro convênio com a PUC, onde vai ter o primeiro HPET na cidade de Campinas. Isso já está em andamento, isso é uma coisa para curto prazo aí. Já está para acontecer, já era uma coisa que a gente estava pleiteando no outro mandato, mas a gente estava pleiteando o hospital público da prefeitura, porém não foi possível. Isso daí onde a gente achou viável fazer de imediato logo o convênio, onde já tem a estrutura montada e a PUC poderá atender todas as pessoas de forma gratuita em Campinas. Já tem mais ou menos o local onde vai ser esse hospital? Alguma coisa mais definida? Ele já existe lá na PUC, na John Boy Dunlop. Aquele é a estrutura da PUC? Está tudo funcionando já, só que lá é um hospital, hospital veterinário universitário. Sim. E ele vai passar a ser um hospital veterinário público em convênio com a prefeitura. PUC e prefeitura. E que tipo de atendimento ele vai prestar? Todos. Desde uma consulta exame, até uma cirurgia, consulta, cirurgia, exame sofisticado, o que aparecer tem que ser atendido, porque é o que vai constar no convênio. Vai ser uma espécie de SUS para os pets? Exatamente. Eu sempre falei isso. Campinas é muito avançada na questão da política pública do SUS animal. E eu acredito que Campinas hoje, com esse convênio, ela vai poder atender, né, de forma geral, porque infelizmente o consultório veterinário móvel só faz a consulta, faz a vermifugação,
faz a microchipagem e a vacina V10 ou V8. É isso daí que o hospital, o consultório faz. Agora, o hospital veterinário vai poder fazer de tudo, até inclusive cirurgia. Interessante. Fala um pouquinho de Campinas. Como é que o senhor enxerga hoje que está previsto aí, que está se desenhando o futuro político de Campinas? O senhor entende que precisa acontecer alguma grande mudança na cidade para que isso seja uma coisa que viabilize algumas coisas? Ou estamos no caminho certo, as coisas estão andando de maneira que deviam acontecer? Eu acredito que a administração Dário foi muito boa no primeiro mandato, e tanto é que ele foi aprovado com 67% de aceitação da população de Campinas nas urnas. Eu tenho certeza que vai fazer um segundo mandato muito bom também. É um cara muito responsável, mas desenha-se um futuro político para a cidade. Mas até agora não tem nada definido, no meu ponto de vista, né? Eu vou falar agora até como cidadão de Campinas, mas ao mesmo tempo, como político, estando político, eu posso falar que tem que surgir uma nova liderança no município. Existe essa possibilidade e existe também a possibilidade de se sair essa nova liderança do futuro prefeito da cidade, desse próprio grupo político. E o senhor faz parte desse grupo político? Faço parte, eu sou baixo clero, mas faço parte desse grupo político, sim. Então, Nós somos governo. A pergunta que eu vou fazer, então, o Permínio tem aspiração política para pensar em alguma coisa nesse sentido mais para frente? Todo mundo tem, eu estou no meu terceiro mandato, né? Eu fui já candidato a deputado estadual, mas nada impede, o futuro a Deus pertence. E se o propósito de Deus foi esse, eu acho que a gente está aí com o nome à disposição para a legenda, com o nome à disposição para o grupo político, para o partido. Mas eu acredito que a gente vai chegar num denominador comum e tem muita gente boa aí para a gente indicar também. Já tem conversa nesse sentido ou ainda é uma coisa muito precoce? Não é precoce, porque termina a eleição, começa outra. A gente tem a eleição agora, o ano que vem, 2026, que é para governador, né? Presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. Mas eu acredito que será, né, dessa eleição que a gente vai sentir o termômetro já para o futuro sucessor do Dário Saad. Então, pelo que você está dizendo, o próximo prefeito de Campinas, ou pelo menos o próximo candidato a prefeito de Campinas desse grupo, vai ser candidato a deputado em 26, é isso? Sim, com certeza. Então, vai ser dali que vai sair esse nome, provavelmente. Acho que sim. É possível. Fala um pouquinho de você, Permílio. Você tem quantos anos? Você nasceu aonde? Como é que você veio para Campinas? Você é campineiro ou não? Guilherme, eu sou de Rondônia, Porto Velho. Rondônia. Nasci em 1967, 5 de janeiro. Fiz agora 58 anos, agora, esse mês passado. Vim para Campinas por uma infelicidade de um acidente que aconteceu com meu pai. Meu pai era Polícia Federal lá em Rondônia e levou um tiro na cabeça e teve que vir se tratar no Rio de Janeiro, fez uma cirurgia. E às pressas teve que vir para São Paulo, onde seria uma cirurgia mais complexa. E minha mãe veio comigo no colo, no avião da FAB, eu era o primeiro filho, com 3, 4 anos de idade. E chegamos aqui em São Paulo, eu, minha mãe... Menino de tudo. No colo da minha mãe, né, molequinho de 4 anos. Minha mãe sozinha, foi lá, ficou com um tempo com ele em São Paulo. Aí ele teria que ficar um bom tempo fazendo esse tratamento. E aí ele tinha um amigo aqui na Codelaria, que serviu o exército com ele na fronteira, Brasil-Bolívia. E ele veio ficar uns dias aqui na Codelaria, que é uma base do exército, né, que tem a cavalaria ali. E ficamos 3, 4 meses lá. Ele comprou um terreno na Nova Europa. Nós fomos uma quinta casa no Jardim Nova Europa, era tudo de barro. E estamos lá até hoje, embora minha mãe faltou agora há pouco tempo, meu pai também já faltou. E eu estou lá aí seguindo, né, a trajetória deles e levando o nome deles. Mas Campinas me acolheu com essa idade. Tudo que eu tenho, tudo que eu sei, eu aprendi aqui. E é uma cidade que eu amo de verdade. Eu me considero campineiro. E eu só fui em Rondônia, Porto Velho, uma vez na minha vida, que eu fui lá resolver um problema de herança do meu pai. Né, uma cidade com muito calor, 43 graus lá. Né, uma região amazônica. Exato. É a região amazônica. Mas eu acho que eu tenho ainda o sangue de lá, porque eu adoro peixe, né? Lá tem muito peixe. Então aqui você quer ser meu amigo, você me oferece peixe. Eu ia te perguntar algumas coisas pessoais, né? O que você gosta de comer, de cozinhar? Então acho que o peixe é uma coisa que... eu adoro peixe, adoro peixe, adoro... Que tipo de peixe? Aqui a gente tem muita tilápia, traíra, né? Mas lá existe, né, o
o tambaqui, existe o tucunaré, existem uns peixes mais... Pirarucu. Pirarucu da região amazônica, que são os peixes mais fortes, né? A carne do peixe lá é bem forte. Mas aqui a gente come uma tilápia, uma traírazinha, um negócio. Você vai pra cozinha, não? Ah, não, bem difícil. Difícil? Não dá tempo. Gosto de uma cervejinha, um bom papo com os amigos. Tem o nosso amigo Donizete, que é aqui do Jornal Diário, que às vezes a gente senta para tomar uma ali num barzinho na região do Nova Europa. E é uma região bem próspera, né? Evoluiu muito e que hoje é considerada, no meu ponto de vista, um novo Cambuí, né? Ali o Jardim Leonor também é um bairro muito bom que está vindo. Cresceu demais aquela região. Demais, Demais, né? Tem um Parque Prado, então evoluiu muito. Então é uma região que eu respeito, né? Que eu amo de verdade. Que é a sua região, na verdade, é seu reduto. E que eu divulgo o máximo possível. Falar se é garoto propaganda de lá, sou porque é um lugar bom, maravilhoso. Em termos de segurança, ela é bem distribuída ali, tem muito ofício que a gente faz para a Guarda Municipal, Polícia Militar, tudo, para que tenha, né, mais policiamento ostensivo, preventivo. E é uma região que cresceu muito verticalmente, né? Tem shopping, tem muitos prédios, e área verde, então, nem se fala, né? Então é muito rica. O Firmino gosta de futebol ou não? Gosto muito, torce gosto pra muito. Eu torço pro Corinthians. Mas eu falo assim, agora falando, brincando, né? Pra você não desagradar ninguém. Pra quem você torce? Torço pro Primavera. Indaiatuba? Indaiatuba. Mas eu respeito os dois clubes da cidade, né? Que trouxe muita visibilidade, né? Guarani e Ponte Preta, na época boa, né? Na época de Carlos, de Oscar, né? De Dicá. E lá no Guarani tinha Zenon, Capitão, Careca, Bozó, que foi campeão brasileiro. E eu Fala acompanhei, assim que o Doni chora ainda. eu acompanhei o futebol, né, um bom tempo e respeito os clubes da cidade, embora não está atravessando uma boa fase, né? É triste para nós que tem uma metrópole, mas eu acredito no futuro que pode melhorar tudo. E o Neymar? Voltou, deve jogar amanhã, deve estrear amanhã pelo Santos. O que você acha da volta do Neymar? O Neymar, a seleção brasileira depende do Neymar ainda? Sim, com certeza. Ele tem um nome, é um bom atleta e eu acho que vai trazer mais visibilidade para o Campeonato Paulista, mais visibilidade para o Campeonato Brasileiro. E trazendo um astro desse, automaticamente outros também virão para dar mais visibilidade para todos aí, principalmente para a seleção brasileira. Maravilha. Firmino, eu queria que você deixasse agora, olhando para essa câmera aqui, uma mensagem para quem está vendo a gente. Fala alguma coisa que está no teu coração, alguma coisa que você quer deixar de recado, pessoal. Bom, o recado que eu deixo é para que a gente peça aí a Deus, primeiramente, né, que abençoe a vida de todos. Nesse ano de 2025 que se inicia, que a gente possa ter muita saúde, possa ter condições de ter uma cidade melhor, de ter um estado melhor, de ter um Brasil melhor, porque o Brasil ele é um país maravilhoso. A gente acompanha aí o mundo e a gente vê muita catástrofe, a gente vê vulcão, a gente vê tsunami, a gente vê muito incêndio, muita coisa que acontece nos outros países, né? Terremoto, guerra. E o Brasil é um país maravilhoso, Guilherme. Você vê que aqui, graças a Deus, a gente tem, né, muita coisa boa. E as pessoas que vêm de fora, de outros países para cá, nunca mais querem voltar. Então, o que eu deixo, a mensagem aqui é: ame o nosso país, ame a nossa cidade, ame o nosso município. Eu sei que, às vezes, algumas coisas são difíceis, mas independente das coisas e dos problemas que a gente vive muito melhor que muita gente. Eu tiro o exemplo, o pessoal lá da faixa de Gaza. Você vê aquela tristeza lá, as pessoas tendo as casas destruídas e voltando agora, pegando só uns escombros, né? E aí não sabe para onde vai e o que fazer da vida. E aqui, mal ou bem, a gente tem a casinha, tem o alimento, tem o seu carrinho, tem o nosso trabalho e a gente consegue viver conforme toca a música e com a vontade de Deus. Então, o que eu desejo a todos vocês é um bom ano e que Deus abençoe todos nós, para que a gente continue lutando e que a gente possa ter saúde suficiente para enfrentar o dia a dia e as batalhas que vão aparecer. Maravilha, eu agradeço. Eu agradeço a você que está com a gente acompanhando essa entrevista. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações. Curta e compartilhe nosso conteúdo. Nos ajuda a chegar agora. Nós passamos de 10 mil seguidores no YouTube. Ajuda a gente a chegar aos 20 mil, é o nosso próximo objetivo. Agradeço a presença de cada um. Agradeço ao Firmino pelo bate-papo agradável aqui. E até uma próxima oportunidade. Opa, valeu, Guilherme. Um abraço, irmão. Obrigado.